Você sabia que a voz mais poderosa da sua vida é aquela que ninguém mais ouve? A forma como você fala consigo mesmo define o seu destino. E se você não controlar essa voz, ela vai controlar você. Você deve trabalhar todos os dias. Nessas 8 práticas, existe um tipo de vitória que ninguém vê. Ela não acontece sob os holofotes, não gera curtidas, não arranca aplausos e dificilmente vira notícia. Mas é essa vitória silenciosa que muda absolutamente tudo. Ela nasce na madrugada, nos momentos de dúvida, nas escolhas pequenas que ninguém testemunha. Ela acontece quando você diz não à distração, quando levanta mesmo sem vontade, quando cumpre uma promessa que só você sabe que fez. Napoleon Hill dizia que o verdadeiro poder de um homem não está naquilo que ele exibe, mas naquilo que ele cultiva no invisível. O sucesso que você deseja, seja ele qual for, não será construído em grandes saltos, mas sim na prática consciente e constante de princípios poderosos. O mundo vai te julgar pelos resultados, mas você vai se transformar pelas repetições. E tudo começa quando você entende que não precisa esperar permissão, motivação ou sorte. Você só precisa tomar uma decisão, a de vencer por dentro antes de vencer por fora. Porque a vitória pública é apenas o reflexo da disciplina privada. Enquanto muitos esperam ser vistos para agir, os que realmente vencem já estão trabalhando, em silêncio, em profundidade, em intenção. E é nesse lugar invisível que nasce o inabalável. O poder das práticas diárias, o segredo dos resultados extraordinários. Não são os grandes eventos que mudam a sua vida. São as práticas diárias, discretas, muitas vezes entediantes, que constroem o tipo de pessoa que você está se tornando. Enquanto a maioria espera por um momento de glória, por uma virada mágica, por uma oportunidade transformadora, os verdadeiros realizadores estão ocupados moldando sua rotina com disciplina. Napoleon Hill entendeu isso ao entrevistar os homens mais bem-sucedidos de sua época. Ele percebeu que, mais do que inteligência ou sorte, havia um padrão que unia todos eles: a capacidade de repetir práticas simples com propósito, dia após dia. O erro da maioria das pessoas é acreditar que sucesso se constrói com explosões de motivação, que basta ter um insight, um empurrão emocional, uma palestra impactante e tudo mudará. Mas motivação é volátil. É como um fósforo. Acende rápido, queima forte, mas apaga em segundos. O que permanece é o hábito. É o que você faz quando ninguém está vendo. É o que você decide repetir mesmo quando está cansado, sem vontade, sem plateia. Práticas diárias são como gotas d'água. Sozinhas parecem inofensivas, mas com o tempo perfuram pedra, escavam caminho e constroem profundidade. O sucesso extraordinário que você admira nas pessoas não é fruto de genialidade espontânea. É resultado de práticas ordinárias feitas com consistência extraordinária. É acordar cedo todos os dias. É planejar. É revisar. É errar, ajustar e tentar melhor no dia seguinte. É dizer não para aquilo que tira o foco mesmo quando é mais fácil ceder. É fazer o básico com excelência. Napoleon Hill dizia: a ação é o verdadeiro teste da inteligência. Mas não é qualquer ação. São as ações intencionais, aquelas que você repete com fé, com direção e com domínio sobre si mesmo. São as práticas que constroem seu caráter, antes mesmo de trazerem resultados. E é por isso que muitos desistem, porque não têm paciência para esperar o fruto do que estão cultivando. Querem colher no dia seguinte ao plantio. Esquecem que toda semente precisa de tempo, água, luz e cuidado. A prática diária é essa água, é essa luz, é essa disciplina silenciosa que ninguém enxerga, mas que está nutrindo uma estrutura interna que cedo ou tarde florescerá. Se você deseja realmente transformar sua realidade, não procure um atalho, procure um ritmo. Estabeleça práticas que te elevem, mesmo que pareçam pequenas no começo. Escolha um conjunto de hábitos que estejam alinhados com quem você deseja se tornar. E mais importante, honre esse compromisso com você mesmo, não por obrigação, mas porque você compreendeu que cada prática, por mais simples que pareça, é um tijolo colocado na construção do seu novo eu. Não espere os aplausos. Não espere reconhecimento. Não espere a mudança cair do céu. Torne-se o arquiteto do seu destino. Comece hoje com uma prática, depois outra, e logo
O que parecia difícil se tornará parte de quem você é. E nesse momento o sucesso deixará de ser uma meta e passará a ser um reflexo natural da pessoa que você decidiu se tornar. Acordar. Antes do mundo. A declaração silenciosa do sucesso. Acordar cedo não é apenas uma questão de disciplina, é uma declaração silenciosa de liderança sobre a própria vida. Quando você decide abrir os olhos antes da maioria, está dizendo ao universo e a si mesmo que não será um espectador, mas o protagonista do seu dia. Essa decisão, repetida todos os dias, molda sua identidade com uma força que poucos compreendem. Napoleon Hill não apenas falava sobre disciplina, ele estudava os padrões de comportamento daqueles que realmente venciam. E um dos padrões mais evidentes era este: os realizadores acordam cedo, e não apenas por necessidade, mas por convicção, porque eles entenderam que as primeiras horas da manhã são sagradas. São momentos onde o mundo ainda está quieto, onde as distrações ainda dormem, e onde a mente encontra espaço para clareza e direção. Benjamin Franklin, um dos grandes exemplos de autodisciplina, fazia uma pergunta toda manhã ao despertar: que bem farei hoje? Essa frase simples, feita em silêncio e solidão, não era apenas um exercício de reflexão. Era um comando, uma intenção, um alinhamento entre propósito e ação, logo no primeiro momento do dia. E essa prática se tornou um dos pilares do seu sucesso pessoal e profissional. Acordar cedo é mais do que ganhar tempo, é ganhar mentalidade. Quando o despertador toca e você escolhe levantar, está treinando seu cérebro para liderar. Está dizendo: meu propósito é mais importante que o conforto do travesseiro. Está comunicando com ações que você está comprometido com sua evolução. E a mente, como Hill nos ensinou, responde ao comando disciplinado com força criadora. Quanto mais você lidera seus primeiros minutos, mais liderança você conquista ao longo das horas seguintes. Mas é importante entender que não basta acordar cedo. É o que você faz com esse tempo que muda tudo. Essas horas não são para mergulhar nas redes sociais ou responder mensagens aleatórias. São para você, para cuidar do corpo, da mente, da alma. Para ler, escrever, meditar, orar, planejar, visualizar. É nesse intervalo entre o sono e a correria que você planta as sementes da clareza e da força interior. Comece com 15 minutos, depois 30. Com o tempo você pode estruturar uma hora poderosa que antecede o barulho do mundo. É nesse ritual pessoal que você constrói não apenas metas, mas uma mentalidade que sustenta qualquer meta. O segredo dos grandes não está no que eles fazem quando todos estão assistindo. Está no que eles fazem quando ninguém está olhando. E geralmente ninguém está olhando às 5 horas da manhã. Se você realmente deseja uma vida extraordinária, comece vencendo a primeira batalha do dia, a de levantar. Faça disso um pacto com a sua versão mais poderosa. Levante com propósito. Levante com consciência. Levante como quem carrega dentro de si um chamado. Porque quem começa o dia vencendo a si mesmo, termina o dia mais perto da sua missão. Propósito definido. A mente humana é uma das forças mais poderosas do universo. Ela é capaz de imaginar o impossível, construir impérios, superar tragédias, romper com a mediocridade. Mas essa mesma mente, quando sem direção, torna-se instável, vulnerável e confusa. Napoleon Hill ensinava que uma mente sem um propósito definido é como um barco sem leme. Ela se move, mas à deriva, empurrada pelos ventos da vida e não pela vontade do seu comandante. Um dos princípios centrais de A Lei do Triunfo e de Pense e Enriqueça é exatamente esse: Definiteness of Purpose, o propósito definido. E o que isso significa? Significa viver com clareza. Significa saber por que você acorda todas as manhãs. Significa olhar para os seus objetivos não como sonhos vagos, mas como missões declaradas com começo, meio e ação. A ausência de propósito é o motivo pelo qual tantas pessoas vivem ocupadas, mas não produtivas. Elas fazem muito, mas constroem pouco. Elas correm, mas sem saber para onde. E isso não gera apenas frustração. Gera esgotamento, desânimo e muitas vezes desistência, porque quem não sabe onde quer chegar se cansa no meio do caminho. Por outro lado, aquele que tem um propósito claro pode enfrentar tempestades, desânimos, críticas, contratempos e continuar avançando.
Por quê? Porque ele sabe o que está fazendo aqui, sabe o que está construindo, sabe que cada dia, cada esforço, cada renúncia está a serviço de algo maior. E é esse algo maior que dá sentido às ações pequenas. É isso que transforma a disciplina em prazer. É isso que transforma esforço em realização. Napoleon Hill não estava brincando quando afirmou que o primeiro passo para qualquer sucesso duradouro é definir com exatidão o que você quer. Não o que parece bonito, não o que os outros querem para você, mas o que sua alma realmente clama. E uma vez definido, você deve repeti-lo, escrevê-lo, mentalizá-lo todos os dias, até que se torne parte da sua identidade. Então pare por um instante e reflita. Você tem um propósito definido? Você tem clareza sobre o que está buscando? Ou tem apenas vontades dispersas, metas genéricas e desejos temporários? Ter um propósito é como acender um farol no meio do nevoeiro. Ele não faz a neblina sumir, mas te guia com segurança mesmo quando tudo parece confuso. Ter um propósito é alinhar seus pensamentos, sua energia e suas decisões. É filtrar o que importa do que distrai. É saber dizer não com firmeza, porque o seu sim já está comprometido com o que realmente conta. Você não precisa começar com um grande propósito. Comece com um claro. Um objetivo pequeno, mas verdadeiro, já é o bastante para tirar você da inércia. E conforme caminha, esse propósito se refina, se amplia e se fortalece. Não espere ter tudo resolvido. Comece com o que tem, onde está, com aquilo que mais queima dentro de você. Hill dizia: o propósito firme é o ponto de partida de toda realização. Sem ele, até mesmo a sorte perde valor. Com ele, até o fracasso vira parte do caminho. A disciplina do corpo constrói a força da mente, uma verdade universal que poucos percebem, mas que transforma vidas. Seu corpo é o espelho da sua disciplina, e sua mente é o reflexo da forma como você trata o corpo. Napoleon Hill entendeu, antes de muitos estudiosos modernos, que o sucesso não nasce apenas de ideias brilhantes, mas do domínio constante da mente sobre o corpo e do corpo sobre a mente. Quantas pessoas dizem que querem mudar de vida, mas não conseguem sequer mudar sua rotina matinal? Quantas falam sobre alcançar grandes metas, mas vivem presas à preguiça, ao comodismo, à estagnação física e mental? Hill foi categórico ao afirmar: a autodisciplina é a ponte entre o pensamento e a realização. E essa ponte precisa ser construída todos os dias. Uma prática diária, simples mas inegociável. O cuidado com o corpo. Não estamos falando aqui de estética, de vaidade ou de performance esportiva. Estamos falando de fortalecimento interno através do movimento externo. Cada passo dado, cada gota de suor, cada respiração profunda feita com intenção envia um comando direto para a sua mente. Eu estou no controle. Eu ajo. Eu persevero. Não importa se você vai à academia, se corre no quarteirão, se sobe escadas ou faz polichinelos na sala. O que importa é o compromisso, o ritual, a mensagem que você está passando para o seu subconsciente. Meu corpo me obedece, minha mente é firme, eu faço mesmo sem vontade, porque é aí que o crescimento acontece. Quando você vence o não estou afim, quando você escolhe agir mesmo com preguiça, quando você encara o desconforto não como um inimigo, mas como o mestre que vai lapidar sua força de vontade. Hill dizia que o sucesso começa com a vitória interna, e poucas vitórias são tão impactantes quanto levantar cedo e movimentar o corpo enquanto o mundo ainda dorme. Isso gera energia, clareza, foco. O simples ato de suar, de sentir os músculos despertarem, ativa regiões do cérebro responsáveis pela memória, pela tomada de decisão e pela criatividade. Sim, o exercício físico melhora até a sua forma de pensar. Mais ainda, movimentar o corpo te ajuda a dominar seus impulsos. Aqueles mesmos impulsos que fazem você procrastinar, comer mal, desistir no meio do caminho. Cada treino é um lembrete. Eu faço o que é preciso, não apenas o que eu quero. E essa verdade, quando repetida diariamente, molda uma nova identidade. Você deixa de ser escravo da moleza e se torna líder de si mesmo. E esse é o verdadeiro poder que Hill queria ensinar. Não o poder sobre os outros, mas o poder sobre você. Então, se deseja conquistar algo extraordinário, comece pelo básico. Movimente-se. Com intenção, com decisão, com constância. O corpo é o templo,
E o templo precisa ser forte o suficiente para sustentar a grandeza que você está construindo. Comece com 5 minutos, depois 10, e então 20. O tempo é menos importante do que a frequência com propósito. Um corpo disciplinado sustenta uma mente inabalável. E essa combinação constrói o tipo de vida que não depende de sorte, depende de ação. Visualize com intenção, sinta com clareza. Você sabia que tudo o que existe no mundo físico foi criado 2 vezes? Primeiro na mente e depois na realidade. Antes de existir um prédio, houve um projeto. Antes de existir um livro, houve uma ideia. Antes de uma conquista, houve uma visão. Napoleon Hill entendeu isso com maestria ao afirmar: tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Mas o segredo não está apenas em imaginar, está em visualizar com intenção e sentir com clareza. A visualização criativa não é uma técnica mística ou apenas motivacional. É treinamento mental de alta performance. Atletas olímpicos a utilizam. Líderes mundiais praticam. Empreendedores de sucesso não dão um passo sem antes ver com os olhos da mente aquilo que desejam alcançar, porque o cérebro não distingue o que é real do que é intensamente imaginado. Ou seja, você pode preparar seu sistema nervoso para o sucesso antes mesmo dele acontecer. Mas atenção, visualizar não é apenas imaginar um carro novo ou uma conta bancária gorda. Isso é raso. Visualizar é viver antecipadamente a sua melhor versão. É fechar os olhos, respirar fundo e se ver no corpo da pessoa que você deseja se tornar. Como você anda? Como fala? Com quem você convive? Qual é o seu ambiente? Quais decisões toma? Qual postura carrega? Você precisa sentir com detalhes a emoção de já estar vivendo o que deseja construir. Se não há sentimento, não há transformação interna. E se não há transformação interna, não haverá conquista externa. Hill sempre dizia: a fé é o estado de espírito que se alcança pela repetição do pensamento. Ou seja, quanto mais você se visualiza, mais sua mente começa a aceitar que aquilo é possível, provável e inevitável. E quando isso acontece, seus comportamentos mudam. Suas decisões se alinham. Sua frequência energética se ajusta. Pessoas certas começam a aparecer. Oportunidades começam a se manifestar. Mas tudo começa dentro, com intenção e clareza. Separe 5 minutos por dia para praticar essa visualização. Pode ser pela manhã ao acordar ou à noite, antes de dormir. Feche os olhos e se imagine no cenário do seu sucesso. Veja, ouça, sinta, acredite. Coloque emoção. Viva o futuro como se fosse presente. Isso reprograma sua mente subconsciente, que passa a agir de forma coerente com aquilo que visualiza. Napoleon Hill sabia que o ser humano é movido por imagens internas. Quem tem uma imagem fraca de si mesmo vive uma vida limitada. Mas quem constrói todos os dias uma visão poderosa do que pode se tornar, ativa um magnetismo invisível que atrai o sucesso com consistência. Não subestime esse hábito. Não é fantasia. É um processo mental testado e comprovado pelos maiores realizadores do mundo. E se você deseja se juntar a eles, comece agora. Veja-se onde quer estar. Acredite com convicção. E dê um passo prático todos os dias rumo a essa visão. Porque uma mente que enxerga com clareza, cria com precisão. Se essa mensagem tocou sua mente e acendeu algo em seu espírito, não deixe que isso se apague. Inscreva-se no canal agora. Ative o sininho e junte-se a essa comunidade que escolheu evoluir com consciência. Deixe seu comentário dizendo qual prática você vai aplicar hoje, porque a transformação começa com uma decisão. Lembre-se, o mundo pode até tentar te distrair, mas a sua disciplina é o que te fará imparável. Nos vemos no próximo vídeo.